memória prejudicada, desatento, cansado, sem energia. O que está acontecendo comigo? Eu acho que eu estou estressado. E eu estou achando que eu estou até envelhecendo mais rápido. Será que isso é possível? Pois é. Acredite só, quando a gente tem um fator estressor, primeiro que a gente precisa considerar o seguinte, nem todo estressor é ruim. A gente tem estresse, que pode ser sim um estresse colaborador, e a gente tem um estresse que pode ser sim um estresse opressor. Esse estresse opressor pode ativar mecanismos celulares que vão te levar ao envelhecimento precoce. Mas vamos primeiro pensar o seguinte, eu gosto de usar essa curva, ela é uma curva conhecida, mas eu não concordo com um lugarzinho aqui que eu vou explicar. Primeiro a gente considera que lá embaixo na curva é a região em que não tem estímulo nenhum. Sabe aquela coisa assim de, tô com a vida ganha? Pois é, aquilo é tédio. Vai te trazer tédio, as suas células não vão ser estimuladas e adivinha o que vai acontecer? A natureza vai virar e falar assim, esse cara aí, não está sendo utilizado, eu acho que eu vou começar a retirar ele da vida. O tédio é péssimo para o cérebro. Se você não ativa as estruturas, a natureza não mantém. Mas aí você começa a ter desafios, você começa a ter estímulos. E aí você começa a se estimular. Vou dar um exemplo de um exercício físico que é mais concreto. Você está parada no sofá, com aquela coisa assim até mentalmente mais embotadão, paradão, e você começa a fazer exercício e começa a melhorar e começa a ficar disposto, tudo. Aí chega num lugarzinho que você quer adquirir a máxima performance, que aí a gente chama de pico de performance. Só que aqui é perigoso, por quê? Porque um pouquinho que você não percebe os estímulos do seu corpo, as mensagens do seu corpo, você faz lesão. Vide alguns atletas, muitas vezes, que se sobrecarregam emocionalmente ou até fisicamente e vivem em mesas cirúrgicas, por exemplo. Então, o ideal é que você vá se estimulando sem nunca ter que se arriscar a fazer lesão, porque assim você está sempre crescendo, mas existe um limite, lógico, né? Se você ficar super elástico e super forte, enfim, a gente sabe que mesmo assim pular de 2 andares não é uma coisa muito inteligente, ou que seja do primeiro andar de um prédio você vai se machucar. Então nós precisamos admitir que existem sim limites biológicos. Quando você começa a exagerar nesse estímulo, aumentando a pressão, você começa a entrar no estresse opressor e aí sim começa a vir a fadiga, vir a lesão, vir a depressão, vem o burnout. Síndrome do burnout, esgotamento profissional. Existe aí uma relação entre os seus recursos, o que é demandado, ou até mesmo coisas que você se colocou, que você extrapolou do seu limite. Então aqui já não fica mais saudável. Então nós precisamos estímulo para viver, mas esses estímulos precisam ter um respaldo. Não dá para ultrapassar. E aí como é que você vai saber, né? Você vai treinar o seu cérebro, e isso é possível. Treinar essas mensagens no seu corpo para que essas mensagens cheguem até você, aqui, o consciente. Ou que venham de forma até inconsciente, mas que você perceba que, opa, preciso me proteger, estou exagerando, eu preciso agora parar, fazer alguma coisa que tire esse circuito desse jeito. Enfim, é o que eu chamo de drone. A gente pode desenvolver drones com treino. A sua atenção pode ficar fluida, essas mensagens físicas e cerebrais vêm e aí você usa a emoção como sua aliada. A emoção muitas vezes a gente quer controlar, o que não tem nada a ver. O ideal é manejar. Eu uso a palavra manejar constantemente. As informações emocionais, elas vêm de milhares de anos, elas ajudaram a gente a sobreviver. Você vai colocar numa caixinha e não vai utilizar isso a seu favor? Não. E também não é para vomitar emoção, não é para você descontar em ninguém. Não, você vai perceber que aquilo está acontecendo com você e você vai perceber qual a melhor resposta. E isso é treino. E aí você está num momento de estresse. Que estresse é esse? Será que é realmente um estresse ruim? E se for, a gente pode ter algo que é muito
circunscrito, é uma coisa aguda, não tem uma pressão muito grande. E aí o seu organismo vai ter que se adaptar para isso. Você sabia, quando a gente está passando por um momento de estresse, você tem alterações no cérebro que é uma cascata de hormônios que vão te levar a mobilizar energia, quer dizer, você vai tirar a energia de alguns lugares para poder levar para músculo, para poder levar para cérebro, para você poder tomar decisão. Que decisões? Às vezes sair correndo, ou enfrentar, ou muitas vezes se submeter e até congelar ou desmaiar. Tudo isso vem dos órgãos dos sentidos, chega na amígdala direita, amígdala esquerda, que é o hubzinho que avalia o que você vai fazer, joga esses hormônios todos e fala para você o que você tem que fazer. Tudo isso acontece muito rápido. Mas o seu organismo pode criar essa reação, mesmo que não seja um leão na sua frente. Nós temos capacidade simbólica, o nosso cérebro cria situações. E aí você fica num estado de alerta. A sua pressão arterial vai aumentar. Se você tiver condições de enfrentar, o seu coração vai bombear bastante e aí vai espalhar o sangue por todo lugar. Se você não tiver condições de enfrentar, os seus vasos sanguíneos vão contrair, vai aumentar a pressão arterial, mas você vai ficar com menos risco de sangrar. Olha só! Sabe aquele filme que você assiste, que você fica tenso? Pois é. Você não tem o que fazer, você não tem instrumentos para interferir naquele momento. Então, o seu organismo ativa um estado de vigilância. Você está vigilante, pelinho arrepiado. Mas aí, depois que esse estado é ativado, os seus soldados também correm para a pele. Eles saem dos órgãos em que eles ficam lá nos quartéis e vão te proteger na pele, porque vai que você leva um corte. Eles estão ali para te proteger e para na hora que o estresse passar, eles limpam tudo. A gente provoca um estado inflamatório enquanto está num estresse ameaçador, um estresse opressor. Esse estresse passou, ufa, e aí vem toda uma limpeza do organismo, o seu sistema parasimpático, que é o sistema de relaxamento, entra em ação, o seu coração é que vai avisar o seu cérebro, meu Deus, olha só, passou o perigo. Não é o contrário, não. Por isso que, inclusive, a gente tem um treino que a gente faz com o coração, a gente reprograma as células do coração, para que ele avise o cérebro que tá ok, pode relaxar. Aí vem o sistema endocannabinoide também, porque a gente usa, inclusive, um negócio chamado canabidiol, que vem da maconha, e não é a maconha, gente, não confunda, pelo amor de Deus, é uma substância que é o precursor aí de vários neurotransmissores numa orquestra de relaxamento, não é para ficar chapado, é para ficar com a mente limpa, clara e o corpo relaxado. São estados totalmente diferentes, estados biológicos completamente diversos. Mas aí tem um negócio, e se o estresse não for embora e o estresse opressor permanecer com você, o que você vai fazer? Pois é, às vezes você fica no estado paralisado porque você não se sente com recursos. E aí a gente precisa identificar as suas características, a gente precisa identificar as características do estresse e lembrar que nós temos capacidade simbólica, que nós conseguimos mudar o colorido das coisas através da nossa interpretação. Mesmo graves estresses de violência, mesmo esses, acreditem, podem ser modificados, dependendo da forma que você interpreta. E não significa você diminuir a validade deles, a gravidade deles. Não significa você fazer de conta que aquilo não existe, porque o faz de conta não vai trazer crescimento. Significa você adquirir ferramentas para lidar com aquele estímulo opressor que te provoca coisas desagradáveis e você superar aquilo adquirindo habilidades que façam com que você transponha o obstáculo e no final você se sente mais forte, com mais autoestima, com mais autoeficácia, com mais automotivação. Isso tudo é circuito neuronal. Então a gente precisa entender quem é você, o momento de vida que você está. Os hormônios envolvidos, a sua idade, a sua constituição, a sua história genética, a sua história familiar, a sua história social. A gente precisa entender os fatores estressantes e aí a relação entre a sua interpretação com eles. Será que é possível você perceber como você se relaciona?
Atividade prática que é simples e é muito eficiente. Recrutar outros circuitos neuronais para que você tenha uma visão clara. Como é que você vai fazer isso? Como é que eu vou recrutar? Então a gente pode fazer assim, olha, primeira coisa, situação X. Escreve, pega a tua mão, não computador, pega a tua mão e escreve situação X. O que essa situação me faz sentir no corpo? Tac, 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 coração acelerado, minhas mãos ficam geladas, meus pés não sei o que, papapá, papapá, papapá. Tenho vontade de vomitar. Ok. Emoções. Sinto um aperto no peito. Não vai dar nome, tá? Não vai falar raiva, não. Não, eu quero que você traduza isso. Sinto um aperto no peito. Sinto um aperto na garganta. A emoção também inclui meus pés gelados. A emoção faz com que eu trema. Aí vem pensamentos. Eu tenho vontade de sumir. Eu acho que eu não vou ser capaz. Ou eu tenho vontade de avançar, porque aí já vem uma outra coisa que é o que você tem vontade de fazer. Mas isso eu quero que você deixe para o último item. Então, frases que vêm em você. O quanto você é capaz ou não, quem é o culpado, quem não é o culpado. E aí sim, o que eu tenho vontade de fazer. Eu tenho vontade de avançar, eu tenho vontade de voar, eu tenho vontade de apagar tudo isso. E aí quando você olhar tudo isso, você vai embaixo e vai escrever o que você pode fazer para melhorar essa situação, tanto em termos de interpretação sua, quanto forma de agir. O poderia, esquece, o poderia ter feito não existe, porque poderia é futuro do passado que é o presente. Se o presente não é aquilo que é, então não é. Então vamos pensar para frente, mesmo que essa situação não possa ser refeita, você aprende para uma próxima situação. Ou algo que você possa acrescentar a essa situação que seja mais produtivo. O que você pode fazer para melhorar? E às vezes a resposta é, eu posso, sabendo que é uma atividade anti-inflamatória, comer melhor na minha próxima refeição e sair para dar uma caminhada. Isso é uma atitude anti-inflamatória, anti-envelhecimento, que vai sim aliviar o estresse opressor, que está te causando liberação de agentes inflamatórios. Como assim? Sim, as situações de estresse que envolvem cérebro, inclusive, e nossas interpretações, elas são capazes de liberar substâncias inflamatórias que vão levar o seu organismo a um estado de liberação de radicais livres, que são aqueles que oxidam a gente, que fazem as nossas moléculas ficarem desestruturadas, que alteram a nossa capacidade genética de multiplicar células de forma adequada. Isso leva um organismo inteiro à inflamação e a gente sabe hoje que a base do envelhecimento é a inflamação. Se chama inflammaging, envelhecimento sobre a inflamação. Quando você se dá conta do que está acontecendo no seu corpo, o que inclui o seu cérebro com pensamentos, e você percebe o que você pode acrescentar de benefício, você diminui a produção de agentes inflamatórios. Uma técnica extremamente interessante é o mindfulness, que está no curso. Você vai aprender técnicas de detecção das suas informações para perceber com mais rapidez as suas mensagens. Não é relaxar, não é ficar tenso. É receber as suas informações primitivas, que são extremamente sábias, para entender o melhor caminho que você tem de tomar e não agir de forma impulsiva ou até de um jeito que repete ações que não te levaram nesse momento, até esse momento, a alguma coisa que de verdade vai fazer você conquistar aquilo que você precisa. Então, sim, nós temos reação inflamatória embaixo de reação de estresse. Olha que interessante. Grupo de chimpanzés divididos. Kaplan, um pesquisador, dividiu em 2 grupos. Foi em 1982 isso. Chimpanzé, grupo A, chimpanzé, grupo B. E nesses grupos,
ele precisava estressar esses macaquinhos de algum jeito para ver se envelhecia esses macacos. Aí o que ele fez? Ah, já sei, eu vou trocar os integrantes do grupo porque isso vai estressar. Nos grupos dos macacos, assim como nos nossos grupos humanos, nós temos os que são mais dominantes e os menos dominantes. E ali era tudo macho, assim como também acontece com os nossos machos homens. Bom, um dos grupos não houve troca, não houve agente estressor, eles deixaram os macacos sempre os mesmos. Já no outro grupo, para estressar esse grupo, eles trocaram os macacos. O que aconteceu? Além disso, eles deram também comida para esses macacos, como a gente também faz, que inflama, comida que provoca inflamação arterial, massas, doces, essas coisas, né? Uma versão macaco. Aí tá bom. Olharam os macaquinhos nessa questão cardiovascular, coração e vasos sanguíneos. O que eles descobriram? Que os macacos estressados, aqueles dominantes, desenvolveram doença cardiovascular com uma chance muito maior do que todos os outros. Então quer dizer que, passando isso para seres humanos, como eles viram também em outras pesquisas com humanos, homens que ocupam cargos de dominância, que passam estresse, eles têm mais chance de desenvolver doença cardiovascular. E aí piora se por um acaso você tiver mais fatores associados como sedentarismo, como comidas inadequadas, relações interpessoais hostis, enfim. Nós humanos também somos seres biológicos, mas acredite, nós podemos desinflamar nosso organismo, podemos aprender a manter o nosso cérebro flexível para que a gente adquira a capacidade de sempre aprender. Nunca é cedo para você investir na sua mente, no seu cérebro, no seu corpo. Comece o quanto antes, que você vai ser recompensado. Até!